Quem vai pagar acha que vai pagar mais, quem vai receber acha que vai receber menos. Então isso me passa a impressão que a gente está bem próximo de um ponto de equilíbrio, né? Um dos dois vai estar errado. A gente espera que seja aqueles que acham que vão pagar mais. E em relação à limitação de aumento da carga tributária brasileira? A reforma tributária não pode significar aumento de impostos. Seja bem-vindo, senador Efraim Filho, é um prazer recebê-lo no Salão Nobre. Senador, o senhor está no comando de um grupo de trabalho da Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI, e esse grupo é dedicado à reforma tributária. O senhor pode explicar que trabalho que é esse? Primeiramente, é uma grande alegria poder estar aqui no Salão Nobre participando desse momento e para tratar de um tema de extrema relevância e que, apesar de, num primeiro momento, parecer um tema técnico, orçamentário, distante da vida das pessoas, ele impacta e muito, né, a vida real das empresas, dos cidadãos, dos contribuintes, dos empreendedores, e é por isso que a CAI, que é a Comissão da Agenda Econômica aqui no Senado, se debruçou sobre esse tema, já que, por uma questão regimental, a reforma tributária ela é deliberada, votada na CCJ, mas a CAI não poderia ficar à margem desse processo. Então, o grupo de trabalho foi o instrumento utilizado, né, pelo presidente Rodrigo Pacheco, pelo presidente da comissão, o senador Vanderlan, para que a gente se aprofundasse num debate. O grupo de trabalho da CAI, ele viabilizou que muitos setores pudessem ser ouvidos, ele potencializou essa capacidade do Senado de dar vez e voz a quem produz no Brasil. Então, ouvimos representantes do agro, da indústria, setor de comércio, setor de serviços, ouvimos os entes federados, como estados, municípios, a União Federal foi ouvida, tivemos as administrações tributárias, né, ouvindo quem tem experiência ali no tema, a Receita Federal, o Fisco Estadual, Municipal, ouvimos a sociedade civil organizada, diversas associações setoriais que vieram trazer sua contribuição. Então, concluímos o GT, né, o Grupo de Trabalho da CAI, com um sentimento de dever cumprido, ouvindo muito a sociedade brasileira num tema que impacta a vida real de todos. Senador, para me preparar para essa entrevista, eu assisti a algumas audiências públicas da CAI que o senhor presidiu. E o senhor ouviu gentilmente vários desses setores da economia e muitos com a mesma demanda. Pagar menos imposto, não pagar o mesmo imposto que todo mundo vai ter que pagar, entrar num regime especial, ter uma alíquota diferenciada. Como é que o senhor recebeu essas demandas? Olha, sobre esse tema, é possível a gente identificar de todas as oitivas que nós produzimos uma pequena divisão. A indústria é talvez o setor mais satisfeito com o modelo. E é um modelo que o Brasil foi se inspirar naquilo que é produzido nas grandes economias do mundo. Então, principalmente nos países da OCDE, o IVA é o modelo adequado. Nós não estamos trazendo nada de novo, nem inventando algo diferente, apesar de que o Brasil não é para amadores, né? Até na hora de copiar dá trabalho. O IVA brasileiro é um IVA dual para atender a 3 níveis de federação. Apesar de irmos buscar inspiração no que acontece nos países mais desenvolvidos do mundo, nós temos realidades muito próprias nossas. Então, a indústria é talvez o setor mais satisfeito com essa mudança de modelo. O agro teve conquistas muito importantes na Câmara dos Deputados e encontrou uma situação de equilíbrio. A grande crítica e as grandes demandas vêm realmente do setor de comércio e o setor de serviços. E veja que na realidade brasileira é o setor que mais emprega e que mais paga impostos. Então essa preocupação existe de não deixar descalibrada, desequilibrada uma reforma tributária para os setores que mais empregam e mais pagam impostos. Porque
o Brasil, como tinha uma divisão que não existe lá fora entre bens e serviços, você tem um ISS que se pagava no máximo 5%. O ISS é o Imposto sobre Serviços. Então, que pagava é um imposto municipal. Um imposto municipal. O ICMS, que é sobre a circulação de mercadorias, ou seja, trata de bens, já tinha ali uma média de 18% a 20%. Então, realmente, o grande salto em termos de pagamento de impostos para um IVA que se estima em torno de 25%, foi do setor de serviços. Então, essa demanda realmente por estar em uma alíquota diferenciada, reduzida, ela surgiu. Claro que é também uma decisão que esse novo modelo ele proporciona uma cidadania fiscal, você vai saber realmente quanto você paga de imposto, ele traz mais transparência e também traz o sentimento de cada exceção que eu der, né, cada redução ou benefício para um setor, isso significa uma repercussão na alíquota geral que vai pagar mais. Então, a gente procurou lidar, a transição vai ser essencial para a gente poder definir esse 0,1%. Então, ninguém vai quebrar num primeiro ano. A gente procurou aliviar muito essa tensão dos empreendedores brasileiros. Não vai ter uma virada de chave que você muda do dia para a noite. Não, no primeiro ano, quando as regras forem aprovadas, vai ser 0,1%. Então, eu vou saber quais são as distorções que existem no sistema e o Congresso Nacional terá a oportunidade de corrigir. Só para concluir esse raciocínio, veja só como a gente tem que lidar com situações diferentes. Quem vai pagar, que são os setores, estão com receio de que vão pagar mais. Mas nós ouvimos também quem vai arrecadar. Os entes federativos também estão com receio de que vão receber menos, ou seja, quem vai pagar acha que vai pagar mais, quem vai receber acha que vai receber menos. Então isso me passa a impressão que a gente está bem próximo de um ponto de equilíbrio, né? Um dos dois vai estar errado. A gente espera que seja aqueles que acham que vão pagar mais. Senador, o senhor falou de um IVA dual e 3 instâncias federativas. Isso seria uma característica do sistema tributário brasileiro que está sendo criado. O senhor pode explicar? Olha, no mundo, o que existe parecido com o modelo brasileiro e que nos permitiu que fôssemos buscar alguma inspiração foi a Índia e o Canadá, que tem um sistema mais plural, múltiplo, ou seja, o IVA, na maioria dos países, é um IVA único, Imposto de Valor Agregado. O Brasil, por ter essa autonomia federativa já arraigada na nossa cultura, esse nosso IVA ele tem uma subdivisão exclusivamente para repartição de receitas. Então, você vai ter o IBS, que vai atender a estados e municípios, que substitui o ICMS e o ISS, e você vai ter o CBS, que substitui os 3 impostos federais, PIS, COFINS e IPI. Então, é meramente para efeito de repartição de receitas para que você possa atender, né, a esses 3 níveis de federação. Então, assim, existem dúvidas, questionamentos. Agora, me parece que de um consenso nós estamos muito próximos. É que o atual modelo está esgotado. Ele é arcaico, obsoleto, ultrapassado, só atrapalha quem quer produzir, nos deixa nas últimas posições no ranking Doing Business como um dos piores ambientes para se fazer negócio no mundo e não adianta fazer remendo em tecido podre. Vai rasgar de novo. Então, nós estamos em busca de uma mudança de modelo que afaste esse manicômio tributário, esse caos tributário de regras para cada 5.500 municípios, cada um tem uma legislação tributária, para cada um dos 27 estados você tem um calhamaço e que a cada ano é renovado, porque regras novas surgem. Nós estamos acabando com tudo isso por um modelo mais simples, menos burocrático e que facilita a vida de quem produz. Onde é que está o problema? Nas alíquotas. Por isso que as pessoas escutam muito falar das alíquotas, alíquota reduzida, alíquota, porque é ali onde mora o perigo. É ali onde vai definir quanto nós vamos pagar de impostos. É a alíquota que define o tamanho da carga tributária. Então, no GT da CAI, particularmente da minha convicção pessoal, sempre em defesa do contribuinte, sempre em defesa de quem produz. Senador,
Quando a reforma tributária está buscando uma simplificação, como o senhor avalia a possibilidade de estados criarem novos impostos sobre produtos primários e semi-elaborados para financiar fundos de desenvolvimento específicos? Exato. O artigo 20 do texto da Câmara, que virou o artigo 19, né, quando o projeto veio ao Senado, porque lá eles suprimiram um artigo, então teve uma remuneração e uma renumeração, perdão, e ele causou muito problema, causou muito distúrbio, esse artigo 19. No GT da CAI, nós chegamos a uma redação que foi muito elogiada por especialistas num ponto de equilíbrio, porque o artigo 19 ele substitui fundos que hoje 4 estados aplicam para conseguir ter recursos, por exemplo, para habitação e para infraestrutura. Mas aí eles quiseram deixar essa porta muito aberta, uma porta muito larga, para que todos os estados e sobre diversos produtos, os quais você citou, pudesse ser alcançado. Nós dissemos, vamos restringir, não vamos ser injustos com quem tem hoje, mas não vamos abrir a porta com quem até hoje não precisou desses fundos e usaria a reforma tributária como desculpa para empurrar mais carga tributária em cima do cidadão. Então, nós fizemos uma redação para restringir apenas nas hipóteses de incidência que existem hoje nos produtos que já são sobretaxados hoje, sem permitir que os estados, né, possam alargar essa cobrança. Também, quando o senhor estava falando dessa característica do sistema tributário brasileiro, de três instâncias federativas, a reforma cria o Conselho Federativo, que vai arbitrar a distribuição de impostos pelos entes federados. E foi um debate bastante polêmico no Senado. Como é que o senhor avalia? Chegamos bem perto de um consenso. E o primeiro deles foi que o Conselho Federativo saiu do texto da Câmara meio assim como uma entidade imaginária muito forte, um quarto poder, um novo Senado, né? 27 membros dos estados, com mais 27 representantes dos municípios e com excesso de poderes e prerrogativas que inclusive retiram, né, um pouco daquilo que são as competências do Poder Legislativo. No texto do Senado, e a expectativa é de que o Conselho Federativo ele tenha mais uma atuação focada nas competências administrativas e operacionais, retirando poder de deliberação, de criar novas regras, de interferir na repartição das receitas. Ele vai fiscalizar a implementação dessas regras que continuarão a ser decididas pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Nós já somos um Congresso Nacional construído sobre a égide, né, de uma equação federativa, né? A Câmara dos Deputados representa a população, então ela tem diferença, né, de votos por estados. O Senado ele já representa a Casa da Federação, todo mundo tem peso igual. Não existe mecanismo mais perfeito do que esse para dividir, né, o poder dos estados. Então, o Conselho Federativo terá essa redução de poderes para parecer, por exemplo, inspirado no Comitê Gestor do Simples. O Simples hoje já é um imposto que, quando ele é recolhido, ele é repartido devido às competências estabelecidas para estados, municípios e governo federal e tem funcionado bem até hoje. Então, nós vamos fazer do Conselho Federativo, né, uma nova instância de poder no Brasil. E em relação à limitação de aumento da carga tributária brasileira? Você não pode dar ao governo um cheque em branco para que toda hora, quando ele pensar em ter um programa novo ou investir mais, a resposta seja aumentar imposto, aumentar carga tributária, porque o equilíbrio fiscal também se faz pelo lado da despesa. Esse é um tema que a reforma tributária, com a adoção do teto de carga, vai de forma indireta avançar sobre esse tema que é desejo da sociedade brasileira, que é você ter o Estado, o poder público, reduzindo despesas se quiser ter um orçamento extra para poder investir mais. É o que a dona de casa faz, né? Quando ela chega ali ao final do mês e ela não tem mais recursos para
fazer as suas compras, ela procura diminuir as suas despesas, reduzir seus custos para ter folga no orçamento. Nos governos, a resposta é ao contrário. Eu preciso de mais dinheiro, aumenta imposto. Então, calma, né? Então, vamos fazer diferente. E eu acho que essa adoção de um teto de carga, que é um pouco complicado para explicar, mas para resumir, são 5 impostos que estão sendo substituídos. Esses 5 impostos hoje, nós já sabemos o que eles significam de arrecadação, o que é que eles retiram de riqueza, né, da nação para os cofres públicos. Ou seja, pós-reforma, nós dissemos o que já pagamos de imposto hoje vai ser o teto do que se poderá cobrar de imposto depois da reforma. Ou seja, se passa uma mensagem, e essa era uma demanda dos senadores, muito clara à sociedade. A reforma tributária não pode significar aumento de impostos. Isso em termos de percentual do PIB ou em termos de valor, senador? Percentual do PIB, porque se pensou em ter um teto cravado em forma de alíquota. O grande problema é que nós não temos só uma fonte de renda, não é só um imposto. Você tem o IVA, mas também tem um outro, como é que eu posso dizer assim, um outro elemento que tem gerado também muitas consequências, que é o imposto seletivo, que é o IS. Então, como é uma arrecadação variável aqui no IS, eu não tenho como cravar qual é o IVA, a alíquota do IVA. Então, por isso que o teto será na carga tributária. Mas o grande desejo e talvez aquele número imaginário que está na mente das pessoas é que a alíquota não ultrapasse os 25%, que é aquilo que se tem, pelo menos, aceitado a priori como algo razoável dentro da realidade brasileira. Nós não podemos e não iremos nos sentir confortável que, de repente, o IVA brasileiro apareça como o maior do mundo. Hoje é o da Hungria, em torno de 27% a 28%. Então, não dá para imaginar que o Brasil, já na largada, venha com um dos maiores IVAs do mundo e, portanto, 25% me parece ter sido um patamar que atenderia as expectativas da sociedade e do setor produtivo do próprio governo. Quando o senhor fala em 25%, o senhor fala em um IVA geral, para a sociedade como um todo, mas alguns setores da economia vão pagar menos do que 25%. O senhor pode explicar como vão ser essas alíquotas, o que determinou quais setores serão beneficiados? A priori, nós temos 3 alíquotas. A alíquota padrão, que seria essa de 25%, partindo dessa premissa. Você teria uma alíquota reduzida em 60%, ou seja, de 25%, alguns setores pagariam 10%. Em tese, a construção é para aqueles setores que impactam mais na vida da sociedade brasileira. Então, serviços e bens na área de saúde, serviços e bens na área de educação, tem essa redução de alíquota. Serviços, por exemplo, o setor de turismo, foi contemplado com essa redução por entender que é uma vocação econômica do Brasil, né, e que tem que ser estimulado. E, além de outros, que são muitos aqui para ser citados. E você tem uma terceira alíquota, que é a alíquota zero, que nós conquistamos ela para a cesta básica nacional. Ou seja, a cesta básica que chega para as famílias que mais precisam, ela vai ter 0 de imposto para que, para quem mais precisa, o alimento possa chegar mais barato na sua mesa. A ideia de manter todas as exceções criadas pela Câmara? É difícil você mexer com o entendimento que foi da Câmara, ela teve suas razões. Cada setor também tem suas nuances, tem suas peculiaridades. É também próprio do processo legislativo, né, essas disputas por espaço. Então foram conquistas obtidas na Câmara que fica muito difícil, né, o Senado revê-las sob outra ótica ou circunstância. Pagar menos imposto é o desejo de todo setor. O que precisa é estar bem justificado, porque no final das contas não é uma decisão necessariamente técnica, ela traz um grau e um ingrediente de decisão política muito forte na hora de você escolher que setor pagará menos. Mas isso é dentro de uma concepção de política pública, como eu falei, saúde, educação, foram os primeiros a estarem dentro dessas alíquotas reduzidas, mas acredito que é muito difícil você reverter decisões da Câmara até para que se busque convergência, né, nos textos, que é o que precisa para que uma PEC seja promulgada. E o interessante até para quem nos assiste é entender que, diferente de um projeto de lei, a PEC ela só será promulgada quando tiver um texto idêntico nas duas casas.
Então, se o Senado modificar, voltar à Câmara, a Câmara não concordar, retorna ao Senado de novo até que haja essa convergência total para ir à promulgação, que é outro também tema importante da PEC. Ela não vai à sanção presidencial, né? Não tem um poder de veto. Por isso que nesse tema tributário, se o Congresso Nacional decidir por reduzir essa carga tributária, limitar o poder de tributar, que muitas vezes o governo pode até divergir desse entendimento, pouco ele poderá fazer, porque é uma decisão que cabe ao Congresso Nacional. Reforma tributária não é para resolver a vida dos governos, não é para aumentar imposto e fazer os governos arrecadarem mais. Reforma tributária deve ser vista pelo olhar de quem produz, do cidadão, do contribuinte, do pagador de impostos. Reforma tributária é para facilitar a vida de quem empreende no Brasil. Acho que essa é a concepção que eu trago e espero que seja que prevaleça no plenário da Casa. Senador, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele fez um relatório e considerou que não existem motivos técnicos para a manutenção de alíquotas diversas e incentivos para regimes diferenciados. Os motivos são políticos? É a hora que a técnica deixa de ser tão importante para que decisões políticas sejam tomadas? Eu diria decisões políticas e também decisões culturais. Fazer uma reforma tributária no Brasil é muito mais do que simplesmente mudar a letra fria da lei. Talvez mudar a letra fria da lei seja a parte mais fácil, mas você tem toda uma cultura arraigada em décadas, né, que vem nesse sistema. Eu falei durante a nossa conversa que nós vivemos num manicômio, num caos tributário. É verdade, mas o empreendedor olha e diz, nesse caos eu aprendi a me virar. Eu sou um herói da resistência, eu conheço. E esse novo que vai vir, e muitas vezes é um sentimento da natureza humana você ter receio da mudança, querer permanecer numa zona de conforto ou, nesse caso, de desconforto, mas de ter receio do novo. Então, essa mudança cultural, ela fez com que tivéssemos de adotar um IVA dual para atender aos níveis de federação e não um IVA único. Uma transição longa. Uma transição que amanhã se identificar, né, que o receio dos estados e dos municípios terem essa repartição vinculada à União Federal, pode trazer a eles qualquer problema, ultrapassado esse receio, quem sabe amanhã a gente não avança, né, para um IVA único. E a questão das alíquotas segue também a mesma regra, né? Você, por um lado, você tem argumentos que justificariam ter uma alíquota única, todo mundo pagando a mesma coisa. E você também encontra respaldo para decisões que digam, existem setores que impactam mais a vida do cidadão e que ali você tem que ter menos impostos. Foi essa a opção que o Brasil adotou, o Congresso Nacional Brasileiro. Senador, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de conversar sobre um tema, como eu disse, que a priori parece tão árido, tão técnico, orçamentário, mas que as pessoas a cada dia mais participam dessa discussão e percebem a capacidade que tem de impactar na vida das pessoas. Esperamos que a gente consiga aprovar essa reforma tributária, devolver essa competitividade ao Brasil no mundo hoje sem fronteiras, numa economia globalizada, né, e que a gente consiga fazer com que o Brasil evolua, aperfeiçoe e entregue um modelo mais simples, menos burocrático e que valorize a vida de quem produz no país. Muito obrigada. Obrigado.